Fala rapaziada, os imparciais da área. Mais uma mesa redonda pra nós todos aí. Aê, vamos! Com as nossas canecas agora, temos canecas personalizadas, mostra aí. Ó, coisa bonita. Tá muito longe, Ó, então, custou dinheiro, então deixa o seu like e se inscreva no canal, né, Matheus? Além da paga. Escreve aí, molecada, isso aqui custou dinheiro. A gente tem que pagar porque a gente tá devendo ainda as canecas. Estamos devendo aí que nem o Corinthians do estádio. E chama aí a vinheta. Rola a vinheta aí. É isso aí, moçada. Estamos aqui agora de volta ao nosso cenário, né? Estamos de volta ao Cenário nosso original. O Victor também não tá aqui hoje, já voltou o Antunes, né? Voltou o Santista. Voltou de lesão. E o cenário está Vindo de do departamento volta aqui, médico. entendeu? Tá de volta. E nós vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Começando a falar do jogo que decidiu o título do primeiro turno, né? Título simbólico, né? São Paulo, quem eu digo. Vamos lá, Flamengo e Santos não deu, né? Gol do Gabigol. Não passa uma. Cara, eu até me surpreendi que jogou de igual para igual. O jogo inteiro, o lance individual que definiu o jogo. O lance do Gabigol, um puta de um golaço. E queria destacar que mesmo sem o Pituca, que é um dos alicerces do time, o time conseguiu segurar bem a defesa ali. Pode falar, cala a boca. Não, pode continuar, pode falar. Agora já acabei minha fala. Já Só isso, não vai falar nada? O Matheus fala aí, vai. Não, mas depois eu continuo, vai. Não, mas o jogo que definiu o título, não vai falar nada. Definiu o título, você É, fala? simbólico. Definiu. Ah, Cara, o Santos jogou de igual para igual com o Flamengo. Eu achei, eu me surpreendi. Aquela pressão inicial do Flamengo, né? 15 minutos, 20 minutos ali. Mas o São Paulo conseguiu fechar o time bem, o time tava concentrado, jogou de igual para igual, equilibrou o jogo. Diferente de alguns times que fizeram, né? Que tomaram um vareio no Maracanã há pouco tempo, com 3 volantes, hein? Ou o time E o que empata Santos- com o D do Flamengo também. Não tem nome coisa. Deixa o cara falar, cara. Mas vamos E aí o Santos jogou de igual para igual. O Santos mostrou que é um time equilibrado, o Santos mostrou que não é um time que empolgou, que arrancou e agora vai cair. O Santos vai continuar, pra mim, até o final na briga pelo título. Mas ficou difícil, né? 5 pontos, dá uma afastada. Bom, diante dos jogos passados, o futebol melhorou bem, né? Em que o resultado não vem. Agora o Santos vai pegar o Grêmio na Vila Belmiro. Então, e Promete um jogo difícil sinceramente, também. assim, o Santos jogou muito e tal, realmente, jogou conteve muito bem, mas assim, eu não acho que o Santos vai brigar até o final, entendeu? Vocês devem ter a opinião contrária, mas eu não acho. Acho que a briga do Santos. Acho que a briga do Santos é pra ficar entre os 4, ainda mais assim, como a gente fala, é só os 11 ali, aí pra substituir depois aí que é complicado, entendeu? Substituir o Jorge, o Pituca, entendeu? Soteudo, falta peça. Mas esse jogo, mesmo sem o Pituca, conseguiu resolver. Conseguiu, Mesmo é com um o Alisson jogador, ali entendeu? no volante. Ah, mas os jogadores são mais novos ali. Quando começar a trocar 2, 3, entendeu? Aí vai começar a faltar, que nem o Corinthians em 2017. O Corinthians abriu assim na época uma vantagem muito grande. Aí mesmo assim quase entregou o campeonato, ganhando do Palmeiras, que decretou praticamente o título. Mas eu não acho que o Santos vai conseguir se manter. Acho que a briga do Santos é para Libertadores direta. Acho que se o Santos recuperar o bom futebol que estava tendo, acho que dá pra ficar lá assim, entendeu? Esse jogo eu acho que até vai dar uma clareada assim, até para o São Paulo, né? Para ver novas opções de esquema e tática, né? Eu acho Porque- que... Que nem até vocês falaram quando a gente estava vendo o jogo, se o Santos fosse um time retranqueiro, ia ser difícil ganhar. Se o Santos fosse um time retranqueiro, seria um time mais chato pra jogar, né? Porque o Santos tem qualidade. É, Meio pra frente, o Santos tem. A defesa do Santos é muito boa, os zagueiros são altos. Eu acho que a maior qualidade do Santos é a defesa. A né? defesa, por incrível que pareça, né? Porque o time sempre tem um ataque mais forte, uma muito defesa mais ofensivo. fraca. Né? Mas o Santos é um time equilibrado, o Santos tem uma defesa boa, um meio bom, um ataque bom. Jogadores que não comprometem, né? Jogadores que só agregam o time. Sim. Mas é falta de elenco, foi como você disse, é falta de elenco. Se sai o Sanches da vida, acabou o time do Santos. Sai Exatamente. o Pituca, sente muito. A Entendeu? sorte é que o Sanches não tá indo mais pra seleção uruguaia, né? Então... É, Mas o jogo realmente foi, assim, pelo que se esperava, foi um pouquinho abaixo, né? Tecnicamente, né? Acho que se esperava mais do jogo, né? Sim. É que assim, acho que você esperava um puta show do Flamengo. Não, isso que você tá eu esperava esperando? um jogo mais lá e cá, assim, entendeu? E um pouco mais de qualidade. É que na depois frente, dos- depois dos 20 entendeu? minutos do Os dois primeiro times tempo- estavam errando muito o último passe, tanto o Flamengo quanto o Santos. Sim. Entendeu? O que eu achei. Foi o que eu falei, o lance individual acabou. Mas o Santos conseguiu jogar de igual para igual e, lógico, o gol do Gabriel, que saiu no finalzinho do primeiro tempo, né? Deu um balde de água fria ali no Santos.
que, Não, foi um golaço. que, Foi um consegui- puta golaço. que conseguiu se manter sem tomar muita pressão do Flamengo, mas também na frente não conseguiu nenhuma grande chance. Né? Antes do gol do Gabigol, a melhor chance do primeiro tempo era do Não, Santos. assim, aí sim. Foi. No segundo tempo queimou o chão, mas no primeiro tempo o Santos até se tivesse feito aquele gol ali, Nossa, aí ia dar uma recuada que acho que poderia conseguir Segurava. segurar o placar. E outra coisa, meu, o Sacha não pode errar um passe daquele no meio de campo. foi lá, não passou. Com o contra-ataque do poder do Flamengo, não pode errar nunca aquele Esses passes contra-ataque. no meio Não, campo, não sempre passe foi bobo. Não pode errar nunca, assim. O pessoal fala que foi. Aquilo comprometeu o time do O pessoal fala que foi erro do Santos. goleiro e tudo mais, mas. Não, mas também Eu não achei, eu não achei. Não é Mas difícil saber que o cara vai bater Mas lá. ele tava muito na frente. Ele tava mais na frente Não, do que o Cássio, por exemplo, naquele Cara, gol. mas aquele passe Cara, basicamente entregou o gol. Eu posso falar. Porque dali foi o Everton Ribeiro que colocou pro Eu não Gabigol. achei. Não, porque se o Everson tivesse no gol, o gol não sairia. Então, mas A não ser que o Gabigol Mano, mas é difícil. driblasse o zagueiro lá em questão. Então, mas o que acontece? O esquema do São Paulo Não, isso é verdade o também. goleiro Não é sair culpa do jogando. Everson. Não é culpa do Everson, não foi falha dele. não Tanto acho que a bola que é bateu no travessão, ele caiu dentro do gol quase o Everson. É que o São Não tem Paulo como. impede pra ele fazer isso. Exatamente, não é culpa do Everson. Não acho que é erro dele porque o goleiro sempre fica adiantado pra receber essa bola e sair jogando. Quando Entendeu? tudo sai golaço, botam mais às vezes culpa no goleiro, no atacante, no cara que errou o passo do que dá mérito pro atacante. Foi um puta golaço do Gabriel. E aquele gol olímpico do Ceará no Cássio, foi o mérito do cara. Que cara que acertaria o chute daquele, velho? Mas assim, O gol olímpico é um golaço. tem muitos goleiros que jogam adiantado e também não tomam gol assim, então acho que um pouco de falha tem. No gol do Everson. Isso, cara. A bola foi o que ele falou, a bola bateu no travessão, foi na medida ali que a bola passou, não tinha como o Everson. Se jogasse um pouquinho mais pra cima, a bola ia bater e sair da Ia mesmo, foi no limite ali, realmente. E o primeiro turno quem ganhou é o Flamengo, né? Campeão do mundo, simbora. O primeiro turno Aqui, ó. você mantém no... Flamengo entregue as taças pro Flamengo, a opinião do campeão. Vamos ver se o Flamengo mantém. Pouquíssimas vezes o time que ganhou o Foi duas, primeiro turno né? não foi campeão. Acho que foi o Grêmio, que depois o São Paulo ganhou e ano passado E o o São São Paulo, Paulo não ganhou. Exatamente, foram duas O vezes. Flamengo foi só. campeão em 2009? Primeiro turno? Acho que também Não, não. mas também não foi o Palmeiras, acho. 2009. Foi outro time, acho que foi o Internacional. Foi o ano que o Flamengo passou. É verdade, não foi? então esse É. também, pronto. 3, muito bem lembrado. É nóis. Informação! Informação, Então, três. é o nosso Continua esporte. isso aí, essa Falando, bom, agora você tá animado, vamos falar do Corinthians então que enfrentou o Fluminense. Ah, eu perdi a vontade de falar. Mentira, tô brincando. Posso falar? Fala do jogo, da fora do caso. Cara, foi um jogo muito do time. truncado. Aquele Brasília devia estar um sol do caralho. Já tava absurdo o sol que tava, porque porra, tava foda só de ver. E o Cássio ali deu uma entregada ali, deu uma frangadinha. Coisa leve, entendeu? O jogo com o Ceará, diferente de muito. Eu não achei que foi falha, eu vi o lance semana passada e falei que foi. Mudei minha opinião, acho que não foi falha. E agora, em compensação, esse domingo agora foi um frango. Foi uma desatenção, é que eu ouvi o pessoal falando. Ele tenta agarrar de lado. Se ele tá de frente pra bola, a bola, se ele A errar bola veio aquilo... fraca, né? Não, a bola desceu, ela subiu e desceu, entendeu? Foi uma batida de peito seca, ela sobe e desce. Se ele tá com o corpo atrás, a bola bate na barriga dele e não entra, entendeu? Isso foi um puta frango, o Corinthians não jogou bem. O único destaque que eu gostaria de falar mesmo é o Janderson, mano. Ele entrou bem. Você tinha falado semana Eu tinha falado, ele entrou, ele jogou bem, muito bom no contra um. Claro que é novo, ainda erra uma coisa ou outra, assim, uma coisa besta. Mas ele tem muito futuro, eu aposto muito. Eu gostei do trio de meio do Corinthians, embora ele não tenha ido tão bem. E outra coisa, eu percebi assim, vendo o lance depois, aquele gol sai porque o Gabriel tem que dar o bote lá em cima, que o Júnior Urso não tava marcando ninguém. Ele teve liberdade pra Não tava marcando ninguém, o Gabriel tenta abafar o primeiro, aí toca no ganso e o Júnior Urso tá olhando assim, perdido no lance. Totalmente perdido. Vocês assistiram o jogo aí? Viram os memes do Cássio? Não, que choveu demais, eu até me surpreendi. Cara, assisti o jogo, o time do Fluminense é muito fraco, muito fraco. O Fluminense pouco assustou o Corinthians, começou a falar pro Nenê, né, que ele bateu bem, a bola passou Foi em perto. cima da rede. Aí o Fluminense mudou pra Cássio e depois no lance seguinte, o Cássio não chegou bem. Depois eu vi uma coisa no jogo, o Corinthians mandou bola na trave, teve chance. Eu acho que o Corinthians jogou melhor que o Fluminense, na minha opinião. Mas foi uma falha no Cássio que acontece. Ele tentou pegar mal de lado, né? Ele não botou o corpo na frente, ele errou o posicionamento dele.
E aí falhou e acontece, mas... Perdeu o fôlego com isso no campeonato? Acho que não é perder fôlego. Todo time vai dar uma desestabilizada, ele dá uma rateada durante o campeonato. É normal, o Santos tá dando uma patinada, o São Paulo tá dando uma patinada. O Santos tá correndo pra fora. O Palmeiras deu uma Fora. patinada com o Filipão, saiu perdendo 2, 3 jogos, empatando pra caramba. Então acho que não é nem questão de fôlego, é questão que todo time vai dar uma desregularizada. Cara, eu acho que hoje é Palmeiras, Flamengo e Santos que estão diretamente brigando pelo campeonato. Acho que são São Ainda bem que o Paulo, Santos não pode Corinthians, atrás. Inter. Tá todo Aqueles mundo ali brigando por fora aí. podem chegar. Não, São podem, os mas times tá que, brigando por eu acho que fora. são os times que melhor apresentaram o futebol no ano. Cada um em sua Entendeu? época. O Palmeiras no começo, depois foi o Santos, agora o Flamengo. Concordo. Eu acho que Tá são. certo. Lógico que o Internacional tem um bom time também, mas aí com a Copa do Brasil e Libertadores o time acaba É poupando difícil, demais, né? E olha que o Internacional tem que ter um bom elenco. A gente viu o Ótimo elenco. William Potker acabando com o Neilton. Atlético Mineiro, né? Neilton fez gol, cara. Neilton. Mas é um time. O time B do Inter, vamos dizer, é teoricamente fraco, mas é um time muito É melhor que o ajeitado. Santos. É arrumado. Claro. O time B do É um Internacional. time ajeitado. E meteram 3-1 no Atlético contra o Independência, é um time arrumado, é difícil jogar com o Inter. Vamos falar agora do... Bom, só pra gente falar pra vocês que o nosso guerreiro imparcial não tá aqui hoje, né? Tá ausente, ele foi dar uma volta, foi de férias. É. Foi tirar férias dele. Semana passada a baixa foi o Antunes, hoje é o Guerreiro Imparcial. Mas semana que vem ele tá de volta, não se preocupem, tá? Vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro. O Mano Menezes nem comprando o Cruzeiro. Tem o Palmeiras que agora Jogo terminou xoxo. na vice-liderança, né? Puta jogo xoxo. O Palmeiras terminou na vice-liderança agora, passou o Santos, né, que ninguém imaginava, conseguindo essas 3 vitórias aí com o Mano. O jogo foi bem fraco, o Palmeiras tinha jogado melhor contra o Goiás e contra o Fluminense, agora caiu. Tanto que no primeiro tempo, eu acho que o Mano já estava preparando a substituição para o Lucas Lima entrar no segundo. Aí saiu o gol. Ele mudou tudo. Aí já mudou, né? Numa jogada que acho que tem mais destaque pro Luiz Adriano, que vai até o final, não desiste. Aí a bola acaba sobrando pro Bruno Henrique e sai o gol. Numa jogada que sai numa jogada pela lateral com o Marcos Rocha. O que vem acontecendo muito com o Mano Menezes é que os laterais do Palmeiras vêm jogando muito mais na frente, né, ofensivo. E são 2 bons laterais e vem dando resultado. O Marcos Rocha deu assistência no jogo contra o Fluminense, agora o gol saiu nessa jogada do Marcos Rocha, o Diogo Barbosa vem jogando melhor. Então isso eu acho que é um ponto mais positivo, né, no caso. Contra o Fluminense teve mais posse de bola, mas aí também o Fluminense também tendo mais posse de bola com todo mundo. Mesmo agora com o Oswaldo Oliveira. Só que contra o Cruzeiro, o Rogério Ceni também colocou um time muito juvenis para jogar lá, né? E no começo o Cruzeiro deu um calor no Palmeiras, o Everton fez 2 defesaças. Foi. E ali o Cruzeiro poderia ter aberto o placar. E o Palmeiras não precisou fazer muito esforço para ganhar do Cruzeiro, porque no final das contas depois o Cruzeiro não conseguiu agredir. E o Palmeiras teve várias jogadas no contra-ataque, principalmente com o Dudu pela direita, que teve para fazer o gol se o pessoal tivesse caprichado melhor, né? O Dudu fazia jogadas, mas nem isso apresentava na área, no final não dava certo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Felipe Melo fez uma boa partida e pela primeira vez, segunda vez, né? O Luan ficou no banco e a dupla de zaga agora parece que vai ser o Vitor Hugo e o Gustavo Gomes. E acho que é normal que seja, né? São 2 jogadores com rodagem já, mais experiência que O com o Gustavo time do Gomes, quando Palmeiras. for para a seleção, ainda ele jogou no Luan. Luan, é normal assim que seja, entendeu? Porque os dois têm mais rodagem, mais experiência, a pressão que tá em cima do Palmeiras nesses últimos jogos. Tem que botar a gente mais cascuda mesmo. E o Cruzeiro, você falou, eu concordo com você, assim, na parte de colocar jogador mais jovem. Dá pra deixar esses medalhões aí. Thiago Neves, Robinho, Para jogar um jogo contra o Edilson. Palmeiras não Não dá. dá. Os caras estão cagando já, esses caras. Não quer mais O jogar. Léo, o zagueiro lá. Jogo contra o Grêmio, os caras. Assim, mas o time precisa jogar alguma coisa. Fred, Seja- Ainda mais que como é treinador novo, ele tem que testar as opções. É. Não, assim, mas seja os medalhões, seja os juvenis, alguém tem que jogar bola, porque ninguém tá jogando e o time caiu pra zona de abaixamento com a vitória do Fluminense. Então, mas Tá na zona. esses medalhões já demonstraram, já foram contra o Ceni logo de primeiro, Thiago Neves e Edilson. Então, Já confrontaram o cara logo Cara, a de maior cara. mudança do São Paulo nesse ano foi no Campeonato Paulista, que o Mancini entrou e tirou todos os medalhões. Exatamente. Cortou todo mundo, Diego botou a Souza, molecada. né? Botou a molecada. Só que ele depois voltou, né? Não, Depois do Paulista, né? voltou. Óbvio que isso ia acontecer. Não, assim, foi a molecada que fez o São Paulo se classificar. né? Foi, a São Paulo quase não se molecada. classificou, Porque a não. molecada deu um ano pro time. Foi. Deu um ano pro time. Exatamente. O Luan, o Antony. E o Mano Menezes agora deu uma empolgada no Palmeiras, né? Aí, mas assim, o que acontece é que o Palmeiras ele não tinha uma pontuação baixa. Mas tá com o futebol bem Se fraquinho, ele. né? Não, mas contra o Goiás e contra o Fluminense o time jogou bem. Aqui contra o Cruzeiro é aquela coisa também. O time não jogou bem realmente, mas acho que hoje em dia para você jogar contra o Cruzeiro também não precisa fazer muito esforço. Acho que Não, mas às vezes o que Acho que importa até é às vezes o mas resultado. quer dizer que o Ganhou. Palmeiras não fez esforço. Oi? Ele não precisava fazer esforço pra ganhar. Não, claramente o time não, ele segurou um pouco o pé ali. Já tava ganhando, né? Se tivesse 0x0. Não, 0x0, quando fala 0x0. Não, quando tava 0x0 aí. Mas até que tomou sufoco do Cruzeiro. Não, no começo, mas aí depois deu pra equilibrar.
Entendeu? E aí depois que o time deu uma segurada no pé, porque também o Cruzeiro não atacava muito. Né? Poderia ter dado errado, o Cruzeiro poderia ter feito um gol, mas é o que eu falei, o Cruzeiro tá realmente bem... Será que no segundo turno o Cruzeiro cai? Não. Nosso amigo Gerson deve estar tá preocupado, hein? Deve estar preocupado. Beleza, então, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras, Santos e Flamengo fizeram seus melhores primeiros turnos da história dos pontos corridos. Palmeiras? É. Só pra você ter uma ideia. Isso, o Palmeiras em 2016 fez 36 pontos. Foi quando ele foi campeão. O Palmeiras agora fez 39. E no ano passado o Palmeiras tinha 30, né? O Palmeiras estava mal, né? Ele se recuperou depois do segundo turno, né? São Paulo, se eu não me engano, terminou com 40 ou 41 no passado. Isso, 41. O Palmeiras terminou com 33, eu acho. E o Palmeiras fez 36 em 2016 e agora ele acabou fazendo ainda melhor. E o Flamengo também, o melhor da história. Ou seja, dá pra dizer que os 3 primeiros times são o motor do campeonato, estão jogando bem, né? Sim. É que o Flamengo agora... Então tem regularidade, né? É. São campanhas de times campeões, né, dá pra dizer. Dá pra dizer que o Santos poderia ser líder com essa pontuação, se não tivesse Santos vai, assim como o Palmeiras e o próprio Flamengo. Dizem que a projeção de campeão é a cada 4 jogos, no mínimo 7 pontos, né? Esse aí é tipo um estudo, a projeção do time campeão, a cada 4 rodadas faz no mínimo 7 pontos. Se o Palmeiras dobrar a pontuação, tipo, se ele fizer a mesma pontuação do primeiro turno, ele faria 78 pontos. Então, só pra você ter uma de campeão. Só pra você ter uma ideia, o melhor segundo colocado foi 72, que foi o Flamengo ano passado. Ou seja, ele faria 6 pontos a mais. Né? Beleza, mas chega de números também, só uma questão de números. Eu gosto de números, eu gosto. Eu acho que o pessoal não gosta. Vamos falar agora do grande jogo da rodada, São Paulo e CSA no Morumbi. Fala aí do jogo aí, que foi muito decepcionante pro São Paulo. Cara, é desanimador. A palavra é essa, desanima. É o filme do São Paulo dos últimos anos. É um time que desanima a torcida, não adianta. Fica empolgado, se fala, putz, não que vai ser campeão, mas agora o time vai ter uma postura diferente. Mas o time jogou bem? Teve chance ou não? Não, no primeiro tempo o time até que não jogou mal, chutou, finalizou. Mas, cara, a diferença técnica do São Paulo pro CSA é um abismo. O São Paulo é obrigado a finalizar. O São Paulo parece que finalizou mais de 30 vezes no gol do CSA. No gol não, né? Chutou. Teve chute pra fora do Pablo, do Hernandes mesmo, do Reinaldo. Teve do Papo, teve um monte. Reinaldo. Só que, cara... Fez o gol do empate. Só que, cara, é um time que desanima, não tem muito o que falar, sinceramente. O time mal treinado, o Cuca não consegue treinar esse time. Cada rodada que o São Paulo não ganha é uma desculpa. A torcida dá uma desculpa. Porque contra o Grêmio tava desfalcado e o Vitor Bueno é centroavante. Aí contra o Inter não jogou ninguém. E vai indo desculpa. Ontem o cara tava com o time completo na mão. Aí você vai me falar, não, mas tem que dar tempo pra treinar, pra encaixar o time todo. Cara, com todo respeito, é o CSA, velho. É a mesma coisa que eu falei do Palmeiras, você não precisa fazer muito esforço pra ganhar, no caso do CSA que ainda é pior. Eles tinham feito acho que um gol fora de casa, fora de casa, foi contra o Fluminense. O São Paulo, querendo ou não, tem uma das melhores defesas do campeonato, e consegue tomar um gol pro CSA, velho. E o Jonathan Gomes não jogou também. Não jogou. Não teve lei do ex. Só que pesado. Verdade. Entendeu? Então assim... Você não jogou? O quê? Atual. Agora, no final do jogo, a torcida de novo chamou o time de amarelão, time de frouxo. E não tem como defender, cara. Não tem como defender. É um time de frouxo. São Paulo é um time de amarelão, é um time de frouxo. Todo ano é a mesma coisa. Ninguém joga bem no São Paulo. Todo mundo que vai pro São Paulo fica ruim, machuca, não sei o que acontece. Chega em horas importantes, o time não joga, o time não cresce. Porra, a sequência do São Paulo agora, o São Paulo poderia ter terminado o primeiro turno no G4, era só ganhar do CSA. Agora tem o CSA, aí tem o Botafogo fora de casa, que dá pra ganhar, e depois recebe o Goiás no Morumbi. Era uma projeção de 9 pontos, cara. Tipo assim, 9 pontos. Né? Sim, era a sequência pra ganhar. O time me ganha do Santos, que era um jogo que todo mundo deu derrota pro São Paulo, os caras me ganham, e depois não ganha mais de ninguém. Ganha do Atlético Paranaense suado, ganha do Ceará suado. Time ruim, cara. São Paulo tem um time ruim, um time mal treinado. Tá em sexto, São Paulo. Tá em sexto porque os outros times são piores ainda, porque senão estaria lá embaixo. E se não fosse o Volpe, o São Paulo estaria lá pra 10º. O que teve de jogo que o Volpe salvou, não tá escrito. Então não tem muito o que falar, cara. É igual ficar falando que o São Paulo deu 30 chutes, que o São Paulo fez triangulação. Não adianta falar, cara. Não adianta falar porque sempre é a mesma coisa. O São Paulo desanima qualquer um. O São Paulo, né? Porque de resto anima todo mundo. É isso. Falei que eu tava puto com o jogo do Corinthians, começou o jogo do São Paulo, ali tomou um gol e eu fiquei, pô, da hora. Gol do. Qual que é o nome? Bustamante? Bustamante. Bustamante, um Não, bom Paraguai. E, mano, eu vi o jogo do São Paulo Ele assim. é Paraguai, não é só para.
Paraguai. também. Já é Paraguai. Eu vi o jogo de São Paulo, assim, o que era certo no time de São Paulo Tu foi a viu o entrada São Paulo, cara? vi o jogo todo. O Hernanes e o Pablo, os dois não estavam com 100% de condição. Então, assim, você começar com os dois, você já tem 2 substituições certas pra fazer já no jogo. Até assim, é até entendível. Mas assim, o que não dá, mano, Entendível. é você. É até entendível, você tirar os dois que não estão com físico. compreensível. entendeu? É, mas que eu disse compreensível. essa palavra, eu vou consultar. Tá, foda-se. Vai, deu a Aurélio aí. Aí, mano, o que não dá é você deixar os dois sem 100% de condição física. O São Paulo jogou bem no primeiro tempo, o segundo tempo decaiu muito, porque os dois não aguentavam jogar os 90 minutos. Sim, exatamente. Valia mais colocar eles no segundo, algum deles no segundo É, É tempo. time mal treinado, cara. É time mal treinado. São Paulo é mal treinado. Eu, se fosse São Paulo, demitia o Cuca. Porque, Não dá pra demitir porque assim quando no meio o do São Paulo campeonato. contratou o Cuca, eu já falei. É pior ainda. Demitir agora é pior Tá ainda. bom, e contratar quem? Fernando Diniz. Fernando Diniz, pelo amor de É Deus. uma azarada, né? Fernando Diniz, né? Porque você é palmeirense, que é São Paulo, ó. Não, mas eu queria o Fernando Diniz pro Palmeiras, não o Mano Menezes. Deve ter 3 derrotas seguidas dele e Ia nada, ia ganhar os 3 jogos com 30 finalizações por jogo. Vocês vão ver. Tá bom, vai. Tá bom? Segue essa Ó, porra. seguinte, eu vou me render ao talento de Thales Magno. Que homem, hein? Que homem, Thales Magno. Joga muito, mano. Demonstrando tem o quê? 17 anos, né? Demonstrando Além de acabar com espanhóis, ele acabou com índios agora. com Deixa eu índios. ver qual é. Índios. O Chapecó. espanhol é o Juan Franco, deixa eu falar. Tá? Entendeu? Ele acabou com o maior verdão do Brasil, né? Verdade. Isso, tradição, nunca Perdeu caiu. que nunca caiu. Não, mas acho que agora vai. Agora vai ser complicado. Agora vai difícil. Situação complicada. Quem vocês acham que vai ganhar a Copa do Brasil durante a semana? Inter nos pênaltis. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha. Hein? Eu vou Atlético. Furacão, Atlético Paranaense aqui. Beleza? Mais algum jogo que vocês querem destacar na rodada? O Grêmio fez 3x0 no Goiás. Não, me dá até medo, porque todo mundo bate no Goiás, o São Paulo vai jogar com o Goiás daqui 2 rodadas. Eu não vou me dá até medo, Léo cara. Senna do Cartola. Me dá até Não, medo. o Léo Senna costuma colocar mais no Serra Dourada, entendeu? Tanto que nesse jogo ele não foi bem, Me dá sabe? até medo. Ele fez 14 pontos na semana passada. Bom, o seguinte é isso. Só pra gente aproveitar e falar o seguinte, colocar aí a imagem do Cássio, que foi eleito o craque da rodada, do jogo, né? Vai tomar no cu. Coloca aí a imagem. Trabalho pra edição. Peraí, e agora coloca de novo aí a imagem do Cássio falhando. Beleza. Tá. Vai. Bom, é o seguinte, galera, tá aí a imagem do Cássio e tudo. O que vocês acharam desse eleito melhor do jogo? Eu não vou. Pô, você quer que eu fale? O Cadu Cássio se eleito. Foi 50 mil Mas a Globo É lá. palhaçada, cara, é palhaçada. É que nem fizeram com o Sidão. Não, mas palhaçada. acho que Não, mas agora tem o. Mas agora Não, sim, mudaram sim, isso, o melhor né? então foi o Alan, né? Mas Sim. Eles votam, são 3 votos, comentaristas votam e o O treino, narrador vota. um é Reais. dos 2 comentaristas e o outro é do público. foi uma sacanagem. E o narrador também pode Porque entrar. eu sou o que mais tenho motivo aqui pra não gostar do Sidão, mas foi uma sacanagem. Foi Foi uma uma deselegância palhaçada, que velho. fizeram com ele, cara. O cara Não fez tinha que não. entregar o troféu. E o Sidão foi digno naquela hora. Porque se eu fosse o Sidão, eu mandava a mulher pra puta que Eu jogava pariu. o troféu no chão. E ele respondeu, ele É. engoliu o seco, pegou o troféu e saiu. Até porque a repórter era que menos tinha culpa aí, né? Tinha Ela só culpa. fazia Sim, falando sim, pra ele. Mas o nervoso, ele acha ridículo, cara. Acho Aliás, tem uma ridículo, bela assim. repórter, a Júlia Guimarães. Um abraço aí pra Júlia Guimarães também, que Quer tá pegar ela, dando, que tudo. tá dando o jogo Flamengo e Santos. Não, só elogio pra pra quem não sabe, aqui eu sou estudante de jornalismo. Tá entendeu? bom, Por vai, isso, segue. Próxima rodada, vamos pros palpites da próxima rodada? Bora. Vai, já Sábado, começa. sábado de manhã, aquele jogo gostoso. Eu vou puxar. Começa dele. Eu vou puxar. Botafogo e São Paulo. Botafogo, velho. Eu acho que vai dar Empate. Em cima do mureteiro. Empate também, pra não falar que o Botafogo vai ganhar, eu vou empatar. Eu acho Fogão. que vai. Vou de fogão. Cruzeiro e Flamengo. Começa também? Peraí, deixa eu ver, cara. Deixa eu ver. se- É, volta em você. Tá bom. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo. Vamos passar os horários, 5 horas. Não, Só se sim, programar. vai- Foda-se, vai ver lá. Vai Tá, procurar. Cruzeiro e Flamengo, empate. Vai. Flamengo. Empate. Não, empate nada, Flamengo ganha. Empata, vai empatar. Empate. Cruzeiro e Corinthians e Bahia. Corinthians. 7 da noite em Itaquera. Eu acho que vai dar. Acho que Bahia vai dar. ganha. Vai. Corinthians. Empate. Corinthians. Beleza. Santos e Grêmio, Santos. Aquele jogo da balada, 9 horas, né? O André já vai vir pra Santos. já. Certamente. Eu tenho certeza. Já vai dar mó de Não, André. o jogo da balada é o jogo do Santos, cara. Então, seu idiota, eu tô falando André. André, velho. André do Grêmio, André balada. eu entendi o André, o André Santos, eu entendi. Presidente do Corinthians. Vai, Vai, Santos vai. Santos Certeza que o público vai diminuir nesse jogo, hein? Santos e Grêmio. Tá, vai. tá sério, cara. Empate. Tá. Grêmio. Santos. E o que você fala mesmo? Santos. Inter e Chapecoense. 11 da Inter. manhã, domingo.
Inter. Inter vai vir com ressaca da perda do título da Copa do Brasil, mas vai ganhar. Inter. Internacional. Internacional. Vamos lá. Vasco de Thales Não, Maia. pô, Fortaleza e Palmeiras. Ah, desculpa. Ah, o Vasco. É que eu não ligo pra esses times. Fortaleza e Palmeiras vai dar empate. Palmeiras. Vai. Palmeiras. Palmeiras. Vai empatar, seus trouxas. Vasco e Atlético. Acho que Paranaense, tá ele fluente. vem se ferrando nos palpites falando essas coisas. Tá bom, vai. Fora do meu tapete. Vai. Eu não consigo. Eu Vasco, Vasco. É. Vasco. 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 É o Vasco. Thales né? Magno. Bota o Edmundo né, falando Vasco. CSA e Ceará. Jogo difícil, hein? Ceará. CSA on fire. Vai ganhar o CSA. Uou. Empate? É, Então o meu empate meu vai ser de 0x0, hein? As minhas Peraí. apostas são médicas. Gols do Bustamante, hein? 2 contra 2 jogos, on fire. Goiás e Fluminense, empate. Eu acho que o Leocena vai imitar, mas vai ser empate. Fluminense. Goiás. Eu confio no meu Goiás. Segunda-feira agora. Olha o jogo de segunda-feira, 8 horas. Havaí e Atlético Mineiro, empate. Aí eu acho que o Atlético Mineiro ganha. Né? Empate. Empata. Empata também. É isso. Então é isso aí, moçada. Palpites na mão. E a gente volta semana que vem com mais uma mesa redonda para falar de mais uma rodada e de quem vai ter ganho aí a Copa E do com o Brasil Guerreiro imparcial. também. Com o Guerreiro imparcial e tá aqui o Flamengo campeão do primeiro turno. Só umas palmas pro Flamengo. Se inscreve no canal, né, Se Marcelo? inscreve aí, caralho, dá o like aí. Tamo junto, filha da puta! Eita, isso aqui não Não, foi, né? esse aqui É nóis, caralho! Até o próximo vídeo.